Fala galera concurseira, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu aqui novamente, o seu professor Jorge Alonso, professor da disciplina de informática, gravando para as turmas da Polícia Federal. Galera, Polícia Federal, concurso de agente, escrivão, perito, delegado 2018. A parte de informática veio assustando muita gente. Primeiramente pela quantidade de questões, são 36 questões, e segundo pelo conteúdo a ser cobrado. Já gravamos aqui alguns conteúdos complementares e esses conteúdos jamais caíram em prova anteriormente para esse cargo. Aí fica a pergunta, né? Será isso uma tendência? Será que, por exemplo, no concurso da PRF esse conteúdo vai cair? Será que os demais concursos também venham a adotar esse conteúdo específico? Bom, Alonso, qual é a sua opinião? Olha, minha opinião é que sim, vai virar uma tendência sim. A longo prazo, porém, é bom que você esteja preparado, é bom que você comece a aprender alguns tópicos importantes dessa matéria. A gente sabe muito bem que a CESP-MB é uma banca que nos favorece a escolha de disciplinas que você deve ou não estudar, né? Isso é muito importante, porque se você tem 120 questões e uma errada numa certa, você não pode resolver toda a prova, sabe disso? Bom, isso é o caráter subjetivo de cada um, né? Tem gente que faz a prova toda. Eu particularmente não oriento a fazer isso. Tem professores que orientam a fazer a prova toda, chutar, probabilidade de 50%. Eu não acho legal, porque se você chutar errado, você vai perdendo ponto. E em um concurso público, uma questão que você erra, vem um caminhão te atropelando, passando a sua colocação. Qual é a minha opinião sobre esse conteúdo? É um conteúdo técnico, é um conteúdo da área de TI, né, que anteriormente era cobrado somente para a área de tecnologia da informação, e que esse ano, em 2018, já apresentaram esse conteúdo em 3 concursos: Banco do Brasil, Cefaz de Goiás e agora Polícia Federal. Então, meu aluno, no edital está escrito noções de programação Python e R. Pô, Alonso, agora eu vou precisar aprender a programar, eu vou precisar aprender a entrar num curso de programação ou algo do tipo? Não, cara, nada disso. Até mesmo porque no edital a gente vê o item noções. Ah, Alonso, mas essas noções não são tão simples assim. Bom, conhecendo bem a CESP do jeito que eu conheço, ela, quando fala noções, é que de fato serão cobradas noções. Alonso, quantas questões na minha prova virão de Python e R? 1 ou 2, de 36. Então, assim, eu preparei um material bem simples, bem enxuto, e é um material que vai te dar, de fato, noções de como programar em Python. O que o Python faz, qual é a história do Python, como que você começa a trabalhar com programação, o que são variáveis, as suas características, tudo isso nós veremos aqui no curso, nessa aula de hoje, sobre noções de programação Python e R, beleza? Vamos parar de papo, vamos dar início aqui à nossa aula. Vem pra cá. Primeira história, o cara pode cobrar. Recentemente no concurso do Pedro II não cobraram quem foi desenvolvedor da Microsoft, né? Qual a história do Steve Jobs? Já caiu isso em prova. Então a história do Python, ela foi criada em 1982 em Amsterdã, na Holanda. Foi desenvolvido por esse cara aqui, ó, Guido van Rossum. Naquela época, os programadores, eles costumavam colocar os nomes, né, dos programas que eram desenvolvidos a partir de programas de televisão, a partir de uma celebridade da televisão. Então, naquela época, tinha um programa, né? Monty Python Flying Circus. Nunca ouvi falar, talvez você já conheça. E a partir desse nome, você observa aqui a palavrinha, né? Python, é que ele começou a atribuir o nome dessa programação que foi criada, tá? Então, a partir do Python. Uma outra vertente, acredita que, devido à sua logomarca, devido à sua característica principal, você consegue enxergar aqui 2 serpentes, né? 2 cobras. E falam, né, uma outra vertente, que esse nome pode ser associado a uma cobra do tipo pitão. Uma cobra, uma serpente. Então tá aqui a origem dessa programação Python. Por Guido van Rossum, lá em Amsterdã, na Holanda. Depois ele se mudou aqui não, né? Para a América, no caso dos Estados Unidos, dando início aí o seu trabalho com a programação Python. O Guido van Rossum, ele já trabalhou no Google durante muitos anos, né? Ele é um camarada que atualmente ainda trabalha na área de programação desenvolvendo Python, beleza? Bom,
Python Software Foundation. É uma fundação, né, sem fins lucrativos, sendo uma mantenedora e coordenadora da linguagem Python. Então você que é um cara que é programador, desenvolvedor de sistemas, você pode participar dessa fundação e hoje ela é movida por colaboradores, tá? Ela tem colaboradores que pegam, desenvolvem e atualizam. Hoje a versão atual do Python, se você baixar lá no site python.org, ela já está no 3.7. Tá legal? 3.7 alguma coisa. É a versão atual. Ela hoje é patrocinada pela Microsoft, Google e o site da Globo.com. Os vídeos, por exemplo, do site da Globo.com, eles são reproduzidos, são criados, a programação em Python. Beleza? Então uma linguagem, você vê, útil, né? Vem comigo aqui, dando continuidade aqui a algumas características. É linguagem de propósito geral. Alonso, o que é isso, uma linguagem de propósito geral? Veja, se você pega a linguagem PHP, ASP, elas são linguagens de desenvolvimento para desenvolvimento da web. A programação toda é para a criação de páginas da web. Vinculação com banco de dados. Se você pega a linguagem MySQL, banco de dados. Se você pega a linguagem Java, é desenvolvimento de Android. Seu celular, por exemplo, o aplicativo do sistema Android foi desenvolvido pela linguagem Java. Então, essa linguagem Python, ela pode ser desenvolvida para diversas funcionalidades. Não tem uma funcionalidade específica como as demais, tá legal? Linguagem simples, fácil, intuitiva e organizada. Você vai ver que ela é totalmente organizada. O programador Python, a programação Python é indicada para iniciantes, pela forma que você vai organizar os seus blocos de comando, as suas variáveis, os seus objetos e as suas funções. Nós vamos ver aqui nos exemplos aqui de programação dos comandos e as funções, como é bem simples utilizar o Python. Ela é uma multiplataforma, você pode utilizar nos sistemas Windows, Linux, Mac. O Mac, inclusive, já vem com ele instalado, né? A linguagem Python. No Windows não, você tem que baixar lá do site python.org, só botar lá no Google, download do Python, python.org, tá legal? E lá você consegue fazer o download. Batteries included, ou seja, já vem com tudo instalado, as inclusões, as baterias já são inclusas, né? Que baterias são essas? Baterias de comandos, os comandos já vêm instalados, tá? Todas as funções do Python já vêm instaladas. Software livre, ou seja, trabalha com código aberto, tá legal? Você já tem uma noção do que seria o código aberto, já vimos isso anteriormente, onde exemplos de programas com código aberto, o Linux. O Linux é um sistema operacional que trabalha com código fonte aberto, tá? O software livre, ele tem essa característica. Ele tem o código fonte aberto, onde qualquer programador pode desenvolver um sistema como o Linux, por exemplo. E o Python, como eu já falei até anteriormente, ela hoje é mantida, né, aquela fundação, através de colaboradores que desenvolvem sistemas em Python, beleza? Ela é programação orientada a objetos, já veremos o que seria isso, tá? O que seria uma programação orientada a objetos, e possui diversas bibliotecas próprias, instaladas e disponíveis para download. Só uma questão da multiplataforma, né? Quando eu falo que ela é multiplataforma, ela pode ser utilizada em vários sistemas. No Windows, você faz o download. O Mac já vem instalado. Agora o Linux, tá? Você tem que utilizar o comando para baixar. E aí você usa o apt-get Python. Tá legal? apt-get, para quem não viu isso em Linux, é um comando utilizado para fazer download de pacotes de programas. No caso, eu farei o download do pacote do Python e a sua versão atual, que será baixada, é a 3.7. Beleza? Áreas de atuação. Ó, 3 áreas muito importantes, como evolução de sistemas de inteligência artificial, biotecnologia e computação 3D, muito utilizada principalmente nessa última. Vamos ao que interessa. Deve estar aí ansioso para saber como que isso pode cair em prova. Detalhe policial, você não vai encontrar, obviamente, muitas questões sobre isso em prova. Nem perde muito seu tempo procurando, porque vai ser muito difícil de encontrar. A gente vai trabalhar alguns simulados aqui com vocês e esses simulados vão te ajudar a ter uma noção de como que vem essa prova. Eu vou elaborar essas questões aí para vocês, tá legal? Você não vai encontrar muito programação Python. Para falar a verdade, é a terceira vez que eu vejo isso cair em prova, então não tem muitas questões
para que você possa exercitar, beleza? Então, comandos em Python, vem comigo. No Python 3.0, todos os comandos são funções. Delimitadores de comandos no Python. Toda vez que utilizarmos no Python textos, é bem semelhante com o Excel, né? Não sei se você vai lembrar. Você vai utilizar aspas simples ou aspas duplas entre parênteses. É mais utilizado, mais convencional, aspas simples. Tá legal? Então, sempre que você for utilizar texto, coloque entre aspas. Ou simples ou duplas. Se no caso for mais utilizado, o mais utilizado é aspas simples. Exemplo, quero escrever no Python assim, ó, eu te amo. Você vai colocar eu te amo entre aspas ou entre aspas duplas. Agora aqui, eu tenho uma função no Python que é chamada print, que significa escreva. Então você vai digitar lá no Python, print, entre parênteses, né, entre aspas, eu te amo. O que vai aparecer na tela? Eu te amo. Tá legal? Do jeito que está aqui. Qual é a grande sacada do Python? Os números, diferentemente dos textos, não ficam entre aspas, pois primordialmente são utilizados para cálculos. Se você vai utilizar alguma numeração no Python e não colocar entre aspas, é porque ele vai entender que você vai realizar algum tipo de cálculo. Tá legal? Então no Python, números não ficam entre aspas. Por exemplo, se eu quero utilizar print 7 mais 4, ele vai somar. Ele vai escrever a soma de 7 com 4, que vai dar 11. Agora, se eu coloco print 7 mais 4 entre aspas, só um detalhe que aqui eu também posso usar a vírgula ao invés do mais, ele vai concatenar esses valores, transformando eles em 74. Tá legal? Então, ó, print 7 mais 4, 74. Print 7 mais 4, sem aspas, ele soma, ele dá o resultado de 7 mais 4, que vai dar 11. Tranquilo? Beleza, então. Continuando aqui, ó. Os comandos sempre devem ser digitados em letras minúsculas. Tá legal? Trabalhando com variáveis. Todas as variáveis são chamadas de objetos. São espaços na memória onde podemos guardar as informações. Toda variável recebe valores. No Python é utilizado o sinal de igual. Lê-se, recebe. Então, igual no Python significa recebe. Ou seja, se você coloca o sinal de igual, você vai receber aquela informação. Nome, isso aqui é uma variável. Tá legal? Então, o nome, como a gente está falando, é um exemplo de variável. Se eu boto nome igual Alonso, eu tenho a variável nome que recebe a informação Alonso. Daqui a pouco a gente vai ver uma função que é o input, que você pode trabalhar muito bem com essas variáveis, tá? Dentro de somas, de cálculos, é muito comum utilizar variáveis também, tá legal? Então, nome igual Alonso, é isso aqui, o nome é uma variável. Lembrando que Alonso, por ser texto, fica entre aspas o quê? Simples, beleza? Segue aqui comigo. Olha a função print. A função print, ela serve para escrever na tela. Tá legal? E aqui eu vou trabalhar com variáveis, ó. Print. Alonso, repara que o Alonso está entre aspas, ou seja, um texto. Idade, não está entre aspas, coloquei minha idade aqui, 32 anos. O peso, 120. Mas, Alonso, por que você colocou o peso entre aspas? É para te indicar que, de qualquer maneira, aqui eu não farei nenhuma realização, não realizarei nenhum tipo de cálculo. Tá legal? O 120, ele não vai realizar nenhum tipo de cálculo. Estou querendo representar isso como um texto, que a gente vai entender mais à frente. Isso aqui vai ser classificado como um tipo primitivo de uma string. Já vai gravando esse nome aí, tá legal? Então, se eu coloco print, nome, vírgula, idade, vírgula, peso, o que ele vai exibir como resposta? Alonso, 32, 120. Pronto. Separamos por vírgulas para que as informações sejam exibidas na tela. Então, o print, ele vai exibir a variável nome, a variável idade e a variável peso.
Ao digitar isso aqui no Python, ele armazena a informação Alonso dentro da variável nome. Ele armazena a informação 32 dentro da variável idade. E ele armazena a informação 120 dentro da variável peso. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Vamos agora verificar a função input. Input. Entrada. Não é isso? Se você está dando uma entrada de uma informação, ou seja, você precisa entrar com a informação da variável. Função input. Leia a informação. Se eu coloco assim, ó, nome igual input. Qual é o seu nome? O que vai aparecer na tela quando eu executar esse programa? Vai aparecer escrito lá, qual é o seu nome. Aí você digita, Alonso. Ao digitar Alonso, ele vai armazenar a informação Alonso da variável nome. É isso que vai acontecer. O input, ele faz a pergunta para você dentro do programa. Então, o input, qual é o seu nome? Aqui, a idade. Input, qual é a sua idade? O peso, input, qual é o seu peso? Lembrando sempre, gente, ó, colocando entre aspas, para delimitar que aquilo é texto. Se você não colocar entre aspas, esse programa, ele infelizmente não vai funcionar. Depois você vai ver um exemplo aqui, que você pode, inclusive, printar essa informação. Volta aqui rapidinho. A gente pode printar essa informação também. Ó, nome, inputs, qual é o seu nome? Idade, input, qual é a sua idade? Peso, input, qual é o seu peso? Aí eu posso jogar aqui embaixo, ó, o print, tá legal? Com a variável nome, idade e peso. Essas variáveis vão ser exibidas as informações, vão ser escritas as informações que foram digitadas aqui, ó. Então, ao executar o programa, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, qual é o seu nome? Você vai escrever lá, Alonso. Qual é a sua idade? Você vai escrever lá, 32. Qual é o seu peso? 120. E aí, como tem esse comando print, o que ele faz logo embaixo? Alonso, ele exibe tudo que você digitou. 32 e 120. Beleza, gente? Tranquilo, né? Vamos seguir. Criação de script. Um script é utilizado para programar em Python com o objetivo de facilitar a criação de programas. Pode cair a extensão na tua prova? Pode, né? Se é SQNB, a gente espera tudo. Qual é a extensão de arquivos Python? .py, py, é a extensão básica dele, tá legal? Aqui, ó, idle é um terminal que vai facilitar a programação dos usuários. Esse terminal, como você pode observar, ele tem aqui a versão que está instalada lá no computador, que é o 3.6.0, e ele tem aqui as informações que você está programando. E ó, olha que interessante, ele vai colorindo para você. Print é uma função, função fica com a cor roxa. Estou aprendendo Python, texto fica verde. A informação que é o resultado dessa função ficou em azul, estou aprendendo Python. Repara que mais uma vez, entre parênteses e entre aspas. Tá legal? Então, esse idle, você pode instalar, baixar ele, instalar, e a partir desse terminal é que você vai começando a sua programação em Python. Foi? Tipos de primitivos. Olha, int é o tipo primitivo de número inteiro. Você tem que tomar um cuidado, porque se às vezes na função você não especificar qual o tipo primitivo, ele pode não fazer o cálculo desejado. Então, se é um número inteiro, você pega os números negativos, os números positivos e os números nulos, no caso zero. Se eu falo float, é número real, ou seja, já pegam números decimais. Se eu falo bool, são valores bool, valores lógicos ou booleanos, verdadeiro e falso. Só um detalhe, que o true, ele sempre aparece em letra maiúscula, e o false também sempre em letra maiúscula, tá? Verdadeiro e falso. E a string, que é o str, são valores, caracteres ou string, ou seja, são palavras. Lembrando sempre que palavras ficam entre aspas. Se for aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, qualquer uma das duas formas, elas são aceitas, são válidas. Amém? Então, importante tudo que nós vimos aqui até agora. A história do Python,
as características do Python e a sua evolução no que diz respeito às funções. Aprendemos duas funções básicas, que é o print, escreva na tela, input, ler a informação, e agora os tipos primitivos, que são int, float, ball e str, que é string. Amém, gente? Aqui nós vimos também os tipos de primitivos, né, que nós utilizaremos dentro das funções, que é o int para número inteiro, float para número real, ball para números booleanos ou valores lógicos, e a string, que é o str, para valores como texto, caracteres. Agora, galera, exemplo da utilização. Utilizei o N1. Alô, o que é N1? Uma variável. A variável N1 recebe o int. O que é o int? É um tipo primitivo que determina que o número é inteiro. E aí ele fala o input, ou seja, lê, recebe essa informação. Que informação? Digite um número. Aí o camarada coloca lá o número 10. Quando executar o programa, você digita lá o número 10. Logo abaixo eu coloquei na segunda linha N2, que é mais uma variável, tá legal? E a variável N2, ele tem o tipo primitivo int, que é o número inteiro. Input, recebe a informação, digite outro número, coloquei o número 20. A variável S recebeu a informação do N1 mais N2. Olha, é tranquilo isso, porque a variável N1 e N2 não são números inteiros, logo qualquer operação matemática é válida. Aí ele fala, print, escreve, a soma vale, vírgula, S. Quem é o S? A variável. Então escreve que a soma vale a soma de N1 mais N2. No caso, o que vai aparecer como resposta? Já que eu disse que N1 é 10 e N2 é 20. Vai aparecer que a soma vale 30. Tudo bem? Caso o programador não utilize o valor primitivo, int, os valores atribuídos serão o quê? Concatenados. Como é que ficaria? 10, 20. Se eu não utilizasse o tipo primitivo, ele automaticamente concatenaria esses valores, juntaria, transformando 10, 20. Tranquilo, gente? Amém? Só que você vai aprender agora que o print, você pode utilizar outro formato. Olha o que eu falei, outro formato. Para isso a gente utiliza o método chamado format. O princípio é igual. Só tem que tomar um cuidado aqui. N1, que é a variável, eu utilizei o tipo primitivo int, a função input, digite um número. Aí eu vou lá e coloco o número 10. A variável N2 recebeu o tipo primitivo int, que é número inteiro, com a função input, digite outro número, que é o número 20. A variável S recebeu a função, os valores N1 mais N2, ou seja, soma essas variáveis. E aí eu usei o print, que é para escrever, né? Escreva que a soma entre, toda vez que utilizarmos as chaves, abrindo e fechando chaves, significa que eu vou utilizar o método format. Coloca as chaves, entre aspas, todo esse pedaço. Aí eu coloco aqui, ponto format, entre parênteses, variável N1, variável N2 e variável S, respectivamente nessa ordem. Então o ponto format, o método format, é utilizado para especificar as variáveis. Então é uma forma mais complexa de ser realizada, mas também está correto utilizar dessa forma. Beleza? Você pode colocar diretamente a variável ou pode utilizar o método format, que ele também vai especificar essa variável para você. Amém? Vamos que vamos. Alguns exemplos. Variável n. A variável n eu coloquei o tipo primitivo str, que é string, a função input, escrito lá, digite um valor. Só que aí eu usei o print, né? Escreva o typo. Typo, que é o quê? O tipo primitivo que você está utilizando. Esse método typo é o tipo primitivo que estará sendo utilizado. No caso aqui ele vai especificar. Digite um valor, 6. Se eu digitei o valor 6,
independente disso aqui ser um número, ele vai, como eu utilizei aqui o tipo str, a string str, ele coloca lá, classificação como str, ou seja, string. Ah, mas é número. Não interessa, você usou o tipo primitivo string aqui. Beleza, gente? Então o typo, ele vai especificar para você qual tipo primitivo você utilizou aqui na sua função. Tranquilo? Vem comigo aqui. Método isNumeric. Olha, esse método aqui, o próprio nome já diz. Is, no inglês vem de é. Pô, nós só precisa aprender no inglês agora? Não, filho, fica tranquilo. Is é. Numeric, números. É numérico, você consegue traduzir. Usei a variável n, igual input, digite algo. Aí ele coloca assim para mim, ó, print n.método. Toda vez que utilizarmos um método, utilizamos um ponto antes. Método format, isNumeric, isalphanumeric. Tem vários métodos que a gente vai aprender aqui. Toda vez que utilizarmos método, coloca um ponto antes e no final coloca abre e fecha parênteses. O n isNumeric, aí quando você coloca lá, digite algo, executa o programa, digitei oi. Peraí, oi é número? Não, então é falso. Digite algo, 4, 4 é número? Então é verdadeiro. Só recordando que os valores booleanos verdadeiro e falso obrigatoriamente aparecem com a inicial maiúscula. Pode ser uma questão de prova, olha que maravilha. O examinador tá aí para querer te arrebentar, meu irmão. Ele não quer fazer amor contigo, não. Ele quer te fuder mesmo, tá? Então fica ligado que as iniciais de false ou true sempre aparecem com a inicial em maiúscula. Beleza? Método isAlpha. Alfa de alfanumérico. Ou seja, letras. N, variável n, recebeu o input, ou seja, recebe, digite algo. Sempre entre aspas, simples ou dupla, mais utilizado simples. Print n ponto, opa, se colocou o ponto, ele já coloca o método para funcionar. Só um detalhe, o idle, que é a plataforma onde você faz as programações, quando você já coloca uma variável e atribui essa variável ponto, ele já mostra para você todos os métodos que podem ser utilizados. Para quem usa muito Excel, igual Excel, digitou igual uma letra, já aparecem várias funções daquela letra. Não precisa nem digitar a letra. Ele já exibe várias funções ali, assim como no idle para programação em Python. Então, isAlpha, abre e fecha parênteses. Então, ó, digite algo. www, é texto? É. Se é texto, é verdadeiro, true. Digite algo. 1, 2, 3, não é texto. 1, 2, 3 é isNumeric. Então é false, ou seja, o método é falso. Beleza? Então, input, método isAlpha. Vamos para mais alguns métodos. isAlNum. Al, você já pode relacionar para alfanumérico. E num, propriamente já dito, numérico. Então, se digitou texto ou número, é verdadeiro. Se não colocou nada, deixou em branco, é falso. Então, deixa essa observação. A resposta falso só aparece se estiver em branco. Só aparece se estiver em branco. Então, ó, n é igual a input, digite algo. Print, n isAlNum. Aí o que o cara colocou? Oi. Oi é texto, caractere alfanumérico. True, verdadeiro. Digite algo, 3A. Ué, texto e número. Também alfanumérico. Repara, só vai aparecer o atributo falso se estiver em branco. Se você apertar o Enter direto e não digitar nada. Show? Vírgula, pontuação, textos, caracteres alfanuméricos, tá? Outros métodos. Alguns métodos interessantes aqui que você pode utilizar. isUpper. Verificar se todos os caracteres estão em letra maiúscula. isUpper. isLower. Verificar se todos os caracteres estão com letra minúscula. isPrintable. Verificar se pode ser impresso. isSpace. Verificar se aquilo ali é um espaço. Observação, o método input será sempre o que? Uma string.
Ou seja, se você não colocar o tipo primitivo que você vai utilizar, ele vai classificar sempre como string. Se você precisar fazer cálculos, é bom você colocar o int de inteiro ou float de valores reais, valores decimais. Amém, galera? Métodos. Aprendemos agora nesse bloco algumas funções. Continuamos com as funções print, input e os métodos. Todos os métodos iniciam com ponto. Aprendemos o format, aprendemos os numeric, aprendemos is alpha, is all num e todos esses outros métodos aqui agora. Algum deles pode estar presente aí na sua prova da Polícia Federal. Amém? Vamos seguir. Vem comigo. Operações aritméticas. Ó, já falamos que o Python trabalha também com cálculos matemáticos, né? Então o Python, você utiliza o mais, tranquilo, o menos, o asterisco e a barra. O que acontece, gente? Aqui você tem os mesmos operadores utilizados no Excel. Mais, menos, asterisco e barra. Só que aqui, potência é asterisco 2 vezes. Para quem já estudou Excel, potência é o chapeuzinho do vovô. Divisão inteira, sem resto ou sem valor decimal, 2 barras. Resto da divisão, que é o mod, é o percentual. Então vamos pegar alguns exemplos. Vamos lá. Se eu pego 10 dividido por 2, isso é mole, dá 5. Agora, e se eu pego 10 e divido por 3? Vamos fazer aqui do lado? 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9 dá 1. Bota aqui uma vírgula, um zero. 10 dividido por 3 dá 3. Vai dar até uma dízima, né? Dízima periódica. Se eu coloco no Python 10 barra 3, se eu coloco no Python 10 percentual 3, qual vai ser a resposta? O barra é divisão inteira, ou seja, ele esquece todas as casas decimais e só joga para você o 3, tudo bem? E o 10 percentual 3 é o mod, é o resto. Quanto é 10 dividido por 3? 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Então, o percentual vai dar 1. Então, olha a questão boa de cair na tua prova. Se eu fosse examinador, eu colocava. Dada a função n igual a int igual... Deixa eu apagar aqui. Pode apagar aqui, não pode? Ó, n igual a int, que é de número inteiro, input, tá legal? Digite um valor. Aí, ó, N1, vamos botar N1. N2 é igual a int, de número inteiro, input, digite outro valor. Tudo bem? Aí eu coloquei que o S vai ser igual a N1 barra N2. Aí eu botei print o resultado será, vou botar sem um ponto format mesmo, S. Qual vai ser o resultado? Então, tu imagina o cara cobrar isso na tua prova. Dada a função abaixo, N1 igual a int input, digite um valor. N2 igual a int, esqueci o T, comi o T aqui. Input, digite outro valor. S igual a N1 barra N2. Print, o resultado será, caso o usuário digite o valor de N1 igual a 10, N2 igual a 3, é correto afirmar que a variável S assume o valor... Opa, vamos calcular aqui para transformar em certo. Quanto é 10 dividido por 3?
barra, barra, vimos que é divisão inteira, certo? 10 dividido por 3 dá 3. Não precisa nem continuar fazendo. S vai ser igual a 3. Então, o que ele pode fazer na tua prova? Dada a variável N1 igual a int input, digite um valor. N2 igual a int input, digite outro valor. S igual a N1 barra, barra, N2. Print, o resultado será, vírgula, S. Galera, é correto afirmar que a variável N1 sendo o valor 10, N2 sendo o valor 3, o valor da variável S será igual a 3. A questão está correta. Tá legal? Uma boa questão de cair na prova trabalhando operações aritméticas, operações matemáticas dentro do Python. Show? Vem pra cá. Uma observação. 2 símbolos de igual no Python tem significado do resultado da operação. Um símbolo de igual tem sinal de atribuição, ou seja, recebe. Se eu não quiser trabalhar com variáveis, se eu quiser trabalhar assim, ó, 7 mais 4, boto 2 sinais de igual, que vai dar 11. Se eu quiser trabalhar com variáveis, eu não preciso trabalhar com os 2 sinais de igual, que a própria variável ela recebe esses valores, tá legal? Então, se eu quiser atribuir o resultado diretamente, eu uso 2 sinais de igual. Tranquilo? Beleza? Segue comigo, então. Vamos ver agora a utilização de módulos. Utilizando módulos, tem um comando dentro do Python chamado import, que ele serve para importar funcionalidades da programação em Python. Ou seja, algumas bibliotecas do Python, você precisa importá-las. Você pode fazer download, já mostro para vocês, tem um site do python.org que você faz o download de algumas bibliotecas, tá? Só que tem um detalhe. Vamos a algum exemplo prático aqui para que você possa entender melhor. Digamos que eu tenho uma biblioteca. Vamos fazer uma alusão aqui, tá? Chamada bebidas. Beleza? A biblioteca bebidas, ela tem cerveja, é a biblioteca da posse, amém? É a biblioteca da posse. Eu tenho vodka, eu tenho uísque, eu não bebo, não sei nem se é assim que se escreve, me perdoa aí o cachaceiro de plantão se está escrito de forma errada. Eu tenho suco, né? Tem que ter o suquinho das crianças, tem o refrigerante, tá lá. Uma biblioteca aqui, como exemplo, que eu dei o nome de bebidas, com várias bebidas dentro. Vou utilizar todas as bibliotecas, todos os valores da biblioteca no nosso churrasco da posse. Então eu vou importar todo mundo. Então como é que fica o meu comando? Ó, import bibliotecas. Import, na verdade, bebidas. Estou importando direto todas as bebidas aqui para o Python. Agora, Alonso, quer saber de uma coisa? Eu só bebo cerveja, brother. Então, o que eu vou fazer? From. Quem é esse X? É a biblioteca. Bebidas. Então, quer dizer, da biblioteca bebidas, import Y. Quem é o Y? Quem eu quero. Ou seja, importa apenas cerveja. Deu para entender? Então você pode importar toda a biblioteca, aí vem tudo. Vem cerveja, vem vodka, vem uísque, vem suco, vem refrigerante, vem todo mundo. Ou você pode importar apenas um item da biblioteca bebidas. E aí eu utilizo o comando from. O from, seguido do nome da biblioteca, importando o item da biblioteca que eu desejo, que no caso aqui do exemplo é o item cerveja. Então, from bebidas, import cerveja. Então, estou importando da biblioteca bebidas o item cerveja. Tranquilo? Nós veremos que esse comando import, ele vai ser muito útil para a realização de algumas funções dentro do Python. Funções de raiz quadrada, funções de cálculos matemáticos. Veremos o import da biblioteca match, que é de matemática, né? Então, vou falar para vocês a principal biblioteca do Python, que é o match, matemática. Possui algumas funcionalidades matemáticas extras. Aí você vai usar o import match.
Aí quais são as bibliotecas presentes aqui dentro do match? Ó, você tem o seio, que é arredondamento para baixo. O floor, arredondamento para... Seio, arredondamento para baixo, tá legal? O floor, que é arredondamento para cima. O trunc, que vai tirar as casas decimais sem arredondar, é o truncar do Excel. Pol, que vem de potência. SQRT, faz o cálculo de raiz quadrada. E o fatorial, cálculo de fatorial. São essas 6 principais funcionalidades da biblioteca match. Lembrando que, se quisermos importar toda a biblioteca match, eu uso o comando import match. Agora, se eu quiser importar apenas o cálculo de raiz quadrada, o que nós fazemos? From match import sqrt. Apenas a funcionalidade de raiz quadrada. E se eu quiser mais de uma funcionalidade dentro dessa biblioteca, basta separar por vírgula. Então, ó, from match import sqrt, vírgula seio, vírgula trunc, qualquer outra funcionalidade dentro da biblioteca match e outras mais. Beleza, gente? Tranquilo, né? Agora, olha aqui, ó. Eu tenho um exemplo para vocês de como que seria essa programação. Ó. Import match. Num é uma variável igual a int, que é o valor inteiro. Aí vem o input, digite um número. Aí eu botei outra variável, que é a variável raiz. Aí o raiz, eu coloquei match.sqrt, entre parênteses o num. Ou seja, eu quero a raiz quadrada do número que você colocou aqui em cima. Aí eu botei para printar. Ó, print a raiz de... Olha os chaves. Você já sabe que abriu e fechou chaves. Tem o método format, lembra? Então, ó, a raiz de é igual a ponto format num, vírgula raiz. Lembrando que o num, ele faz referência a essas chaves aqui. E o raiz faz referência a essas chaves aqui. São as nossas, o quê? Variáveis. Tá legal? E aí eu botei aqui, ó, o resultado depois de executar esse programa. Digite o número. Aí digitei o número 81. A raiz de 81 é igual a 9. Esse vai ser o nosso resultado dessa programação aqui. Beleza? Função import, para importação de bibliotecas. Olha aqui, ó. No site www.pypy.org encontramos os índices de pacotes extras, onde colaboradores disponibilizam seus módulos para que os programadores possam importar para o Python. Então, como eu falei, o Python Foundation, ele trabalha com colaboradores. Se você gostou dessa programação, dessa linguagem de programação, e você quer programar em Python, você pode fazer upload para o site, disponibilizar para que outros programadores possam baixar e utilizar assim na sua programação Python. Beleza? Segue aqui comigo. Vamos falar agora sobre as strings. Olha, eu, Alonso, aposto que uma questão dessa vai cair na sua prova, tá? Quando falamos de strings, isso é padrão para qualquer programação. String vem de caractere, vem de texto, tá legal? E aí nós podemos fatiar. Olha as ações que podem ser executadas, são 5. Fatiar, analisar, transformar, dividir e juntar. Essas duas aqui são as mais fáceis. Só tem um comando a ser atribuído para cada uma delas. Fatiamento é que tem muita informação para você trabalhar. Mas como que funciona a questão do fatiamento de uma string? Em primeiro lugar, exemplo. Coloquei aqui a frase. Isso aqui é a nossa variável, tá? Então, ó, vamos colocar aqui. Frase é a nossa variável. Tudo bem? Curso em vídeo Python. Esse valor você vai contar. Mas você vai contar o quê? Letras, números, símbolos e espaços. Iniciando sempre pelo 0. Então o valor da minha variável frase é esse aqui, curso em Python. Vamos contar, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Continua aqui no P. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, olha quantos blocos nós temos. De 0 a 20. Iniciamos o procedimento de fatiamento dessa string. E aí, dentro do fatiamento, você pode utilizar alguns comandos, algumas funções. Veremos agora. Vem comigo. Eu vou colocar aqui acima, tá legal? Para que vocês possam interpretar. Legal, ó. Curso em vídeo Python. Vamos fatiar? Botei bem dividido para a gente fatiar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza? Então, curso em vídeo Python, temos aqui o primeiro fatiamento utilizando frase 3. Lembrando que frase é nosso o quê? Variável. Beleza? Se eu utilizei aqui frase 3, ele vai repetir o terceiro caractere, que é qual? Não. É o R. Sempre leve em consideração x menos 1. Qual o valor de x? Opa, o terceiro caractere é o 3. Então, 3 menos 1 vai ser igual a 2. Então, o segundo caractere, o segundo fatiamento é que vai ser repetido, ou seja, R. Ele não conta aqui, por quê? Porque o 0 é inclusive. Se fosse do 1, aí seria o S. Toma cuidado com isso, tá legal? Agora, frase 6, 2.9. Ele vai repetir do sexto ao oitavo caractere. Qual o sexto? É aqui, ó. Frase 6, 10. Repete do sexto ao nono caractere. Peraí. Mesmo que o valor explícito seja maior que a quantidade de caracteres. Digamos que eu coloque aqui, ó. Frase 17, 21. Ele não dá erro. Já que você tem esses caracteres aqui, ele não dá erro. Ele vai pegar do 17 ao 20. Tom. Só repete o tom. Tá legal? O que eu quero dizer com esse daqui é que mesmo que você tenha uma numeração que seja maior que a quantidade de fatiamento, ele não vai te dar erro. Beleza? Frase 6, 10, 2. Cara, ele vai pegar do sexto caractere até o 10, só que, ó, pulando de 2 em 2. Ele vai pular de 2 em 2. Se eu coloco frase 2.6, ele vai iniciar, ele está ocultando o início, certo? Começa no 0. Se eu boto 6, 2 pontos, começa no 6 e vai até o final. Então ele está ocultando para você o final. Começa no caractere destacado e vai até o final da frase. Agora, frase 3, 2 pontos, 2 pontos, 2. Inicia no primeiro número, vai até o final, pulando de 2 em 2. Aqui ele está ocultando de você a numeração final, ou seja, vai até a 20ª numeração da nossa frase curso em vídeo Python. Tranquilo, gente? Então, fatiamento de string, você tem todos esses atributos aqui para gravar. Lembrando sempre que é sempre o x menos 1. Quem é o x menos 1? É o caractere exato menos 1. Você volta uma casa. Por quê? Porque é o 0 inclusive. Show de bola? Tranquilo? Então vem. Agora vamos para a análise de string. A análise é mais tranquilo. Ó, len frase. Lembrando que frase é a nossa variável. Ele faz o comprimento, ele te dá o resultado do comprimento dessa frase. Frase.count. Ó, quantas vezes aparece a letra O minúscula? Do jeito que está escrito aqui. Frase.count O, 0,13.
Quantos caracteres com fatiamento você tem a letra O? Do 0 até o 13. Então, na frase curso em vídeo Python, você vai contar do fatiamento 0 até o 13, do quadrante 0 até o 13, quantas vezes aparece escrito a letra O. Frase.findDO, ele vai procurar onde começou, find não é pesquisar, onde começou esse trecho DO, curso em vídeo. Opa, começou lá no DO de vídeo. Qual é a oposição? Ele indica para você. Frase.find Android. Quando você não tem uma string existente, o valor exibido sempre será o quê? -1. Cuidado com isso. A string inexistente exibe o valor -1. Aqui, no caso aqui, ó, curso, entre aspas, em frase. Existe curso, a palavra curso na variável frase? Sim, então o resultado é true. Não, então o resultado é false. No caso, curso em vídeo Python, a frase, variável frase, curso em vídeo Python. Tem a palavra curso? Tem. Então o resultado vai ser true, verdadeiro. Análise de strings, tranquilo? Agora, transformação de string. Você pode utilizar a variável frase, continuando com ela, o atributo replace, Python Android. Ele vai trocar ou substituir um termo pelo outro. Você não tem lá curso em vídeo Python, ele vai trocar o atributo Python pelo atributo Android. Frase.upper, coloca todas as letras em maiúscula. Frase.lower, coloca tudo em minúscula. Frase.capitalize, você lembra de capitular? O que o capitular faz? Todas as caracteres em minúscula, colocando somente a primeira letra em maiúscula. Frase.title, coloca cada letra de cada palavra em maiúscula. Frase.strip, remover todos os espaços inúteis no final e no início, né, e no final da string. Galera, isso aqui eu posso dar um exemplo de uma programação que pode ser feita num site. Um site que preenche os dados, né, ele vai te pedir, digite aqui seu nome. Aí muitos usuários que não têm a prática com esse preenchimento de formulários, clica muitas das vezes lá no espaço reservado para preencher o nome, aí para ver se está funcionando, aperta o espaço, aí começa a digitar, mas já deu 2, 3 espaços. Esse espaço, ou então no final, quando digitou o nome, no final deu espaço sem querer. Isso acontece, é natural. Nesse caso, esse atributo aqui, ó, frase.strip, ele remove todos os espaços inúteis no final e no início, tá legal? Frase.r, R vem de right, ele vai remover os espaços inúteis à direita somente. Frase.lstrip, remover os espaços de L, left, à esquerda, no início da string, beleza? Agora, divisão de string, frase.split, divisão dos espaços da script, recomeçando os índices. Como assim, Alonso? Não entendi porra nenhuma. Curso em vídeo Python. Não foi o que nós fizemos? Aí você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós temos 20 caracteres aí, beleza? Curso em vídeo Python. O que o split faz? Vai pegar o curso em vídeo Python e vai fazer isso aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Não, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Ele dividiu os espaços das strings, pegando cada palavra e transformando em uma única frase. Tá legal? Ele separou, ele dividiu. É isso que ele faz. Frase.split. Beleza? Agora o tracinho, ponto join frase. Realiza a junção da string separada, os traços e os traços, né, por traços, os espaços anteriormente divididos. É isso aqui que ele faz, ó. Ele vai pegar cada espaço que você tinha dividido anteriormente e vai colocar num tracinho aqui, ó. Olha que bonitinho. Isso porque eu usei o traço, tá vendo? Mas poderia colocar outro caractere aqui também. Aí, no caso, ele juntou
e transformou tudo numa string só, aí volta aquela numeração anterior, 5, 6, 7 até o 20. Amém, gente? Tranquilo? Então falamos aí das 5 possibilidades de manipulação de strings: fatiamento, análise, transformação, divisão e junção, tá? Agora vamos lá falar sobre o tópico mais importante da programação Python, que são as condições. As condições trabalham da seguinte maneira. Olha esse exemplo aqui, ó. Imagina que o carrinho esteja aqui, no ponto inicial, tá vendo? Nesse ponto aqui. Nosso carrinho está aqui. Carro siga. Então ele vai seguir. Opa, mas chegou aqui, ele pode vir para cá ou ele pode vir para cá. Essa setinha está bem representada aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Ele virou para a esquerda. Quando ele virou para a esquerda, ele segue. Seguiu, virou para a direita. Segue. Seguiu, virou para cá. Depois virou para cá. Segue. Depois virou para a direita, chegou no local de destino. Aqui, virou para a direita. Segue. Seguiu, virou para a esquerda. Segue. Virou para a esquerda, segue, chegou no local de destino. Todas as condições levam a um único final, que é para o carro parar. Olha como é que ficaria isso de uma representação estruturada. O carro siga. Se o carro for para a esquerda, acontece todos esses procedimentos. Se não, acontece esses procedimentos e no final ele vai parar. Gente, olha aqui, ó. Se o carro for para a esquerda, existe um bloco verdadeiro. Se não, existe um bloco falso. Como que fica isso em Python? O se é representado pelo if. O se não é representado pelo else. Não esquece de colocar 2 pontos no final. Outras programações também utilizam if e else, mas não é necessário 2 pontos. Aqui você é obrigado a utilizar 2 pontos. Então, if carro ponto esquerda, 2 pontos, bloco true, ou seja, bloco verdadeiro. Else, 2 pontos, bloco falso. Bloco falso, beleza? Exemplo. O tempo vai ser igual a int, que é dia inteiro, input, ou seja, escreva, recebe. Quantos anos tem seu carro? If tempo menor ou igual a 3, 2 pontos, print, carro novo. O que eu quero dizer? Se o tempo for, a variável tempo, for menor ou igual a 3, que é um número inteiro, 2 pontos, escreva carro novo. Else, ou seja, se não, print carro velho. Se não for, ele vai usar carro velho. Print fim, que aqui eu estou dando finalizado. Olha aqui, ó. Todo comando que estiver alinhado à esquerda, ó, quais são eles? Tempo, if tempo e else. Todo comando que estiver alinhado à esquerda será sempre executado. Todo comando que estiver com a indentação, isso aqui se chama indentar, para dentro, poderá ser executado ou não. Isso vai de acordo com quem? O ano do carro. Se o cara colocar aqui o valor é 5, opa, é 5, então o carro é o quê? Carro novo. Agora, se o cara colocar 2, 2 é o quê? Perdão, se o cara colocar 5, 5 é o quê? Carro velho. Se o cara colocar 2, é o quê? É carro novo. Então, essas condições indetadas, elas somente ocorrerão se essa condição for satisfatória nesse caso aqui do if. Beleza, gente? Então, if vem de condição. If e else. Se e se não. Uma outra forma de você poder escrever isso também no Python é ficar um pouco mais complexo, tá? Tempo é igual a int. Tempo é a variável. Int vem de número inteiro. Input, quantos anos tem seu carro? Olha aqui numa linha só. Print, carro novo, se o tempo for menor ou igual a 3. Se não, carro velho. Ele entende. O Python vai entender que essa condição satisfaz o carro novo. Caso contrário, será o carro velho. Tranquilo. Print fim, ele simplificou essa condição. Beleza? A condição alinhada é quando você tem uma composta. Você tem mais de uma possibilidade. O carrinho ele pode vir para frente, para a direita, para a esquerda, pode seguir em frente. Então olha aqui quantas condições a gente tem. Como que fica essa condição estruturada?
siga. Se esquerda, segue esse bloco. Se não, se esse bloco. Se não, esse bloco. If, carro à esquerda. Aí segue esse bloco que é verdadeiro. Elif, ele junta o else com o if. Ou seja, se não, faz o carro à direita, que é a outra condição. Por último, carro siga, que é aquele que vai em frente. Então, a estruturada, a alinhada, perdão, ela trabalha sempre com o if, elif e o else. Elif vem de else mais if. Ou seja, se não, faz isso. Faz isso, se não. Isso, se não. Aí sim você vai com o carro em frente. Tá legal? Aqui eu tenho uma condição alinhada, difícil de aparecer em prova.